O principal nome do Santos para essa temporada é Tiquinho Soares. Ele ainda não foi oficializado pelo clube, mas vai ser o camisa 9 para 2025. Ele foi envolvido na negociação do Santos com o Jair. O zagueiro Jair foi para o Botafogo deu o Tiquinho Soares mais uma compensação financeira para o Santos e o Tiquinho é o principal nome, o principal reforço do Santos nesse início de temporada de 2025. Seguinte, vamos falar sobre o Botafogo, porque o Botafogo jogou hoje pelo Campeonato Carioca, né, ainda com a molecada. Aliás, os principais jogadores, né, a equipe principal do Botafogo se reapresentou hoje, né, para iniciar os treinamentos para a temporada 2025. Enquanto isso, os meninos foram lá ao Newton Santos e venceram a primeira na temporada, venceram a Portuguesa da Ilha pelo placar de 2-0. O Cauê fez o primeiro gol e o Kaique Queiroz o segundo. Um jogo razoável, né? Razoável para bom do Botafogo. O primeiro foi ruim, né, moço? O primeiro foi bem ruim com o Maricá. Hoje já deu uma melhorada. Com duas mudanças, né? O Carlos Leiria colocou o Yarlen pela direita, colocou o Rafael Lobato na lateral esquerda, mas o Newton, que jogou como volante na estreia, dessa vez começou como lateral direito. Quando o Botafogo atacava, ele era um terceiro zagueiro. A ideia parecia ser ter o Yarlen de um lado pela direita e o Rafael Lobato pela esquerda, quase como alas. O Rafael Lobato tinha total liberdade para atacar. Ficou um Botafogo mais veloz, mais aceso, com um pouco mais de agressividade. Especialmente no primeiro tempo, o Botafogo teve o domínio. A Portuguesa teve muita dificuldade para defender contra o Botafogo. Está aí o Rafael Lobato, o lateral que jogou pelo lado esquerdo, fazendo jogada. Ele foi quase todo o tempo um ponta por esse lado. E o Botafogo construiu o 1-0. No segundo tempo, a Portuguesa, que tinha uma linha de 5 no primeiro tempo, muda o time, volta com uma linha de 4, com um meio-campista a mais, preenche um pouco mais o meio, consegue ficar um pouco mais com a bola. E tem as suas chances. O Raul, goleiro do Botafogo, faz algumas defesas, tem o gol anulado, se houve um impedimento. Mas o que chamava a atenção é como o Botafogo perdia quase todas as jogadas aéreas no ataque da Portuguesa. E por isso sofreu um pouquinho mais e cedeu as chances. Mas aos poucos também o jogo se abriu, né? O jogo ficou muito aberto ao contra-ataque do Botafogo e vai ser resolvido num belo passe do Newton pro gol do Kaique, no 2-0. Agora, é um momento de preparação, né? Às vezes até a questão física, né? Fala mais alto, né, nesse momento em relação aos times considerados pequenos contra os grandes, porque são jogadores profissionais já formados, com times que estão treinando há mais tempo, contra um bando de garotos, né, dos times principais, né, os 4 grandes. Isso. Então, às vezes há uma diferença física grande entre as equipes, né, Mansur? E não é só, o que chama a atenção, esse é o gol do Kaique. Uhum. Inicialmente é marcado o impedimento, mas depois com a revisão, você vai ver que ele está no limite, mas ele não está impedido ali, né? Agora, tem uma mudança na operação do VAR no Carioca, de 6 centímetros para 12, tentando... E eu acho que foi fundamental para a validação. Talvez pode ter sido. Eu não cheguei a ver, pelo menos, a imagem da computação gráfica. Então, eu não sei se isso fez uma diferença ou não. Mas o fato é que o lance era muito próximo, né? Era uma diferença muito pequena. Não houve na transmissão a imagem da linha, né? Aliás, é uma falha. É necessário apresentar. É bom apresentar. Questão dos garotos, assim, o que a gente está vendo em alguns times, não é um time sub-20, um time sub-23 ou um time sub-17. São times que mesclam jogadores... alguns da base, alguns jogadores que voltam de empréstimo e o clube quer observar, jogadores, isso aí, nos 4 grandes do Rio, né? Ou que estavam lesionados e precisam ganhar ritmo. Então você cria, na verdade, um apanhado ali de jogadores que são um grupo que não existia antes do Campeonato Carioca e vai deixar de existir daqui a algumas semanas, quando os jogadores principais voltarem. Né? Exatamente. A própria Copinha tem muitos clubes jogando com um jogador de 16, 17 anos. Por causa dos estaduais. Por causa dos estaduais, os jogadores de 20 anos, 19 anos estão servindo as equipes nos estaduais. Agora, hoje uma informação sobre o Botafogo, né, me chamou a atenção, Grafa, Mansur, amigos do Troca, que é a possível saída do Júnior Santos. Porque uma coisa é o Botafogo vender o Almada, o Luiz Henrique, jogadores que têm, né, baixa idade, muito assédio e tudo mais. Agora, não imaginava o Botafogo se desfazendo do Júnior Santos, por exemplo. Um jogador de 30 anos, um jogador que, na ausência do Luiz Henrique, por exemplo, que está indo embora, pode jogar ali, fazer diferença, inclusive, como fez ao longo dessa temporada
antes e até depois da lesão, um cara que poderia ser titular do time nesse ano de 2025, um cara que foi importantíssimo ao longo de todo 2024. O Atlético fez uma proposta para contratar o Júnior Santos. O Atlético está na dele, quer pagar, acho que a oferta foi de 7 milhões de dólares, né, para contratar o Júnior Santos. Diz que o Botafogo quer 8. Perdeu no Júnior Santos, né? Se isso acontecer, é algo que me chama a atenção, Grafa. É necessidade financeira. Só pode ser, né? Porque você perde o Luiz Henrique, tu perde o Almada, tu perde o Tiquinho Soares. Você perdeu muito jogador. O Botafogo não perdeu só jogadores do time titular, ele perdeu jogadores que seria reposição para a saída desses... Marçal, Tietê. Desses jogadores. Marçal, Tietê, Adrielson. O Júnior Santos, a expectativa é que esse ano ele brigaria para ser titular. Como ele terminou a temporada, voltou de uma grave lesão, jogou na final da Libertadores, foi importante, marcando o 3º gol. Ou seja, mas para mim só tem uma lógica, é a condição financeira. O Botafogo está precisando fazer dinheiro. Não dá para dizer que é tudo reflexo dessa questão, mas a gente hoje precisa pensar esses multiclubes como uma grande organização em que tudo está encadeado, né? No final do ano passado, quando o Botafogo, já na reta final para as suas conquistas, já se falava na possível necessidade de venda de jogadores do Botafogo para um socorro financeiro ao Lyon. O que aconteceu até agora foi a saída do Almada e, aparentemente, do Luiz Henrique. Os dois para o Lyon, por enquanto. É o Almada mais certo para o Lyon, o Luiz Henrique, ao que tudo indica, para o Lyon. E, diante da questão do bloqueio de transferência do Lyon, a única possibilidade de agregar jogadores, até pelo fair play financeiro do futebol francês, é por uma cessão gratuita. Então o Botafogo... não está fazendo dinheiro. Não está fazendo dinheiro com esses jogadores. E aí vem a questão do Júnior Santos. Se é por esse tipo de necessidade, por uma questão do grupo, da holding, do grupo de clubes, da necessidade de vender, a gente ainda não sabe. A questão é que tudo está muito nebuloso nesse Botafogo, né? Vai ser um Botafogo que a cada ano vai fazer uma reconstrução tão profunda de elenco. Isso envolve, por mais que o Botafogo tenha acertado demais ano passado nas contratações, sempre envolve um nível de risco. O Textor, na entrevista que deu na França ontem, deixou também muito aberto, quase como um prognóstico da saída do Igor Jesus também. Enfim, aí você está mexendo a parte ofensiva profundamente, quase inteira, só o Savarino. É bastante preocupante até para o torcedor do Botafogo, que terminou em êxtase 2024. Mas está vendo o time perder jogadores importantes. Acho que já contava com isso, mas talvez numa quantidade um pouco menor e em setores diferentes do campo. Tá todo mundo do ataque indo embora. A reapresentação hoje aconteceu, foi cercada por horas anteriores a ela bastante tensas, assim. Até a noite de ontem, muita gente no Botafogo, na estrutura do Botafogo, inclusive funcionários, tinham dúvidas do comparecimento dos jogadores. A questão estava muito aberta até ontem, até o início da noite de ontem. Teve uma conversa de alguns jogadores com o Textor, que precisou intervir, sinalizar algumas coisas, mas a situação não foi simples de contornar, não. Fala pessoal, beleza? Estou aqui interrompendo o vídeo, né? Acabou de ver Sport TV, agora tem um pouco de ESPN, para falar sobre tudo que mais interessa sobre o Botafogo na mídia hoje aí. Tem Júnior Santos, tem Botafogo Portuguesa de ontem, a atuação, tem tudo sobre o Fogão. Só para você não esquecer de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão, a área de membros. São 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem vários valores, cabe todos os bolsos e você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias. Então, sem mais enrolação, vamos seguir com os vídeos aqui. Deixa eu voltar lá no Newton Santos com a Beta. Beta, a gente está aqui falando do jogo, da expectativa. O Pascoal já olha o Botafogo sem ser o favorito, mesmo estando em casa. E a expectativa, obviamente, é de que quando o time principal voltar e se apresentar, tudo isso mude, né? Seja mais competitivo, Beta. E a gente estava, eu pelo menos, muito confiante na força do Botafogo, porque perdeu jogadores reservas, perdeu o Almada, que era um titular importante, mas até então era um único, e agora começa a perder reservas que seriam também substitutos. Queria que você detalhasse um pouco mais a situação do Júnior Santos, amiga.
É isso, Dani. Perde reservas. O próprio Tiquinho, né, que virou reserva, vai também para o Santos nessa negociação que envolveu o zagueiro Jair, que vem para o Botafogo. Mas a gente fala então dessa notícia que hoje movimentou o dia, movimentou também a cabeça dos botafoguenses, porque estão aí comentando, não é possível que o Botafogo vai vender o Júnior Santos, não tem nenhum jogador com a mesma característica que ele, não vai conseguir com esse dinheiro comprar um outro jogador desse nível. Essa está sendo aí o discurso, a gente pode falar assim, da torcida, a grande preocupação do torcedor botafoguense se de fato o Júnior Santos vai deixar o Botafogo. Hoje foi a reapresentação do time principal e o Júnior Santos não compareceu. E aí aumentou então essa preocupação e essa questão, porque ele tem essa proposta do Atlético Mineiro. Mas agora há pouco o Botafogo divulgou uma nota oficial falando que por motivos particulares e já pré-acordados, os atletas Bastos, Savarino e Júnior Santos vão se reapresentar numa data posterior. Hoje a Vitória Leite, nossa companheira, apurou que de fato o Galo fez essa proposta sim pelo atleta, pelo Júnior Santos, está na expectativa, espera que de fato essa negociação seja concluída, até porque, segundo até a Vitória apurou, o Botafogo teria gostado dessa proposta. A informação foi divulgada primeiro pelo GE em relação aos números, porque segundo o GE falou e a Vitória também confirmou essa proposta de 7 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais. E o Botafogo aceitaria ali cerca de 8 milhões de dólares e teria pedido então 48 horas para dar essa resposta. Então, um torcedor muito aflito com essa possível saída de Júnior Santos, que foi tão importante para o Botafogo no ano passado. Inclusive, em junho, teve o contrato renovado até o fim de 2027. E agora, essa notícia que preocupa demais a torcida, que já não terá Tiquinho Soares, Almada, Luiz Henrique, esses jogadores que estão deixando o clube, fora os outros também, como você lembrou também, que eram reservas, o próprio Gatito, o goleiro que foi embora. Enfim, o torcedor preocupado, mas na expectativa que o Júnior Santos fique. Mas vai depender, claro, do Botafogo. Só para a gente fechar ainda sobre as negociações, com a saída de Tiquinho, o Botafogo quer o Cúcio Hernández do Columbia Crew, negociação considerada difícil, porque ele é um dos principais jogadores lá da Liga dos Estados Unidos, então o Botafogo vai precisar investir alto se quiser contar com esse jogador, que pediu um salário bem alto também. Tem a questão do Bitelo, do Dinamo de Moscou, também é um outro atleta que interessa muito ao Botafogo, justamente para substituir o Almada, mas é uma outra negociação difícil, só que o Botafogo segue tentando, até porque esse jogador quer jogar no Botafogo. Então essas negociações, o Bota também esperando a resposta do Atlético Paranaense pelo goleiro Léo Link, só que a notícia de hoje balançou demais a torcida botafoguense, eles não querem perder o artilheiro da Libertadores, o Júnior Santos. Dani. Roberta, deixa eu tirar uma dúvida só com você. Você falou do Luiz Henrique aí também como saída, né? Explica um pouco melhor pra gente como é que tá essa situação, se esse martelo já tá batido. Hoje, inclusive, Dani, o Textor, em entrevista para o RMC Esportes, disse sim que o Luiz Henrique está indo embora, que vai se reapresentar ao Lyon nos próximos dias. E aí a questão é que o Luiz Henrique tem outras propostas. A gente já trouxe aqui que ele tem propostas da Fiorentina e de outros 2 clubes da Premier League. Ou seja, ele se reapresenta ao Lyon, segundo o John Textor falou, porque isso já estava até acordado antes até de sair essa notícia do Transfer Ban. Então ele falou que o Luiz Henrique se apresenta nos próximos dias ao Lyon e que pode sim ser vendido para outros clubes, e aí fica essa expectativa, mas o Luiz Henrique sim está indo embora do Botafogo, já que o Textor até afirmou hoje nessa entrevista ao RMC Esportes. Dani. Ô, amiga, vou te liberar, que eu sei que o jogo tá começando daqui a pouco aí. Um beijo pra você, boa sequência de trabalho pra Beta. Rapaz. Ozinho, deixa eu ver o Tetra ali no telão, porque a situação começa a ficar complicada, hein? Se você perde, além dos reservas, que eram jogadores que entravam com uma certa frequência, Tietê, Tiquinho, Júnior Santos, que talvez agora pudesse ser um substituto, né, na saída do Almada, numa mudança de modelo de jogo. Você perde o Júnior, o Tiquinho, o Luiz Henrique, o Almada, você começa a se preocupar com a sequência, com a manutenção da competitividade do Botafogo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente, assim, quando eu particularmente, o Almada é muito bom jogador, um futuro ainda para se alcançar muita coisa, porque ele é jovem. Eu acho que ele não atingiu
top, o máximo dele. Tem tudo para subir mais de produção, é bom jogador. Mas, na minha opinião, ele não foi o grande destaque do Botafogo. Então, quando saiu o Almada, falei, Luiz Henrique de um lado, Júnior Santos do outro lado, e o Savarino vem um pouquinho por dentro, com o Igor Jesus, tá bom. Time muito bom para essa volta do Botafogo, esse início de temporada, e pensando que o Texo, em vez de se desfazer de todo quase o time reserva, aí, suplente, ele ainda buscaria reforços para dar para o próximo treinador mais opções. Mas assim, não acertou com o Jardine, então não tem o treinador já ainda também no elenco. E aí vem essas notícias de saídas e, pelo que eu estou vendo, o Júnior Santos também muito bem encaminhado. Se o Botafogo aceitou uma proposta ou colocou um número ali para ser vendido, 8 milhões de dólares, não é isso? Isso. O Galo ofereceu 7, o Botafogo proposta? aceitaria 8, mas pediu 48 horas para responder efetivamente. Vai dar negócio, né? Dificilmente não sai. Não. O esperar 48 horas é ver o que o jogador está falando, o que o jogador está querendo, né? Também, que ele é parte principal na negociação, ele tem que aceitar, tem que ver o acerto financeiro com o possível clube futuro dele, que seria o Atlético, e também o que vai falar o torcedor, como é que vai estar o ambiente. Agora, de 7 para 8, o Atlético Mineiro aumenta. E para o Atlético Mineiro, que baita reforço. Que baita reforço. Deixa eu até aproveitar esse gancho, Tetra, para pedir os números. E aí você vai em cima dos números. Ele fez uma boa temporada. É bom a gente lembrar que ele teve uma lesão no final do ano e por isso também ele perde espaço. Mas ele fez 50 jogos, 33 como titular, 64 minutos por jogo, 20 gols e 4 assistências. Um jogo e meio para participação em um gol, é isso? Mais ou menos? É isso, né? E artilheiro da Libertadores com 10 gols, Mauro. Você ia falar já do Júnior Santos, né? Não, eu ia falar dele e ia falar que o torcedor está mais preocupado que essa entrevista dada pelo Texto inclui o Igor Jesus. Também. Ele fala do Luiz Henrique e do Igor Jesus, que ele acha que vai para a Premier League. Então, assim, não é só o Júnior Santos saindo, nem só o Luiz Henrique. Ele cita os dois. Igor Jesus também. Então, assim, não sei o que ele está pensando, né? Está com problema do Lyon contratar lá, transfer ban, etc., mas ele falou que dá tempo de inscrever os três, o Almada, Luiz Henrique, se for o caso o Igor, tal, antes de vir essa taxação, né? Vir a proibição, antes de vir a pena. Então, assim, ele incluiu, falou, não, é o camisa 9 da seleção e tal, acho que ele pode jogar na Premier League. Ele nem está falando do Igor jogar no Lyon, não. Mas está pensando também em vender mais um, então não sei. Porque, por enquanto, ontem a gente falou do pacotão do Botafogo. Sim, tem muitos jogadores bons, né? O Cúcio, a Beta traz de volta. A Roberta trouxe todo mundo aí, mas assim, não tem ninguém lá ainda, né? Só a notícia mais forte é o Júnior Santos saindo. Eu acho que ele faria... O Henrique também não está contratado, só o Jair está contratado. Os mais importantes seriam o Bitelo e o Cúcio saídas, pelas saídas, né? O Bitelo não se apresentou lá na Rússia, né? Sim. Então pode ser que venha. Então, mas o Júnior Santos, para mim, passa a ser uma perda grande. O Botafogo perde jogadores, né, Dani? Assim, a gente escuta falar muito de saídas, né? E aí tem que entender lá dentro dos bastidores, né? Que pode ser uma forma de trabalhar também, de você buscar nomes e aí ser muito mais forte as saídas do que quem eles estão procurando. Mas o que vai chamar muita atenção é que se o Botafogo fizer uma terceira quase montagem de elenco e o time continuar competitivo, isso não é tão fácil, né? Não, porque assim, todo fim de temporada muda, todo né? fim de temporada o Botafogo mudou quando perdeu o Brasileiro 2023, né? Aí teve o episódio, o time teve uma queda de rendimento. 2024 foi, né? Teve uma remontagem de elenco, o time entregou muito, até, né, muito mais do que entregou, por exemplo, em 2023, e agora segue-se o mesmo caminho. Então, assim, a gente tem que respeitar muito esse trabalho de scout do Botafogo, de negociações, porque aconteceu já em 2024, mas não é tão simples você substituir jogadores. Por exemplo, o Luiz Henrique, né? Quando a gente falava do Almada, em cima do que o Zinho falou, quando a gente olhava assim, muito questionava assim, se for para sair, quem é melhor, o Almada ou o Luiz Henrique?
Então as pessoas falavam, pô, o Luiz Henrique tem um substituto, que é o Júnior Santos. Então assim, se você perde o Luiz Henrique, você tem um jogador ali que pode te entregar. O Almada, você tem um pouco, tinha um pouco mais... A gente falou muito sobre isso aqui, de repente centralizar um pouco mais o Savarino, abrir o Júnior pela esquerda para ter uma solução. Para encontrar uma solução. Mas assim, chama a atenção, acho que para o torcedor do Botafogo, né, que tem uma identificação com esses jogadores campeões, porque, por exemplo, você perde o Luiz Henrique, né, possivelmente vai perder. Você já tem uma proposta para um cara que seria um parceiro de ataque ou um substituto à altura, e no mercado não é tão simples. Por mais que a gente tem que respeitar esse trabalho de scout do Botafogo, que já se mostrou muito competente, né, mas são muitas peças. Não é só o Almada que está indo embora, eu preciso encontrar outro Almada. Praticamente o ataque inteiro, né, o ataque todo. Não, e essa que você falou que a gente tentou o quê ontem aqui? Arrumar o time, ajeitar, né? Põe esse aqui, põe esse aqui. Quem deveria estar fazendo isso não está lá também, que é o técnico. Treinador. A gente está tentando arrumar um Botafogo. Ele está sem pressa. Eu ia falar exatamente o que você falou do Igor, porque eu também li a matéria e eu fiquei muito mal impressionado com essa matéria. Claro. Porque me parece que o Textor está tentando fazer dinheiro, está tentando obter recursos, né? Então... Eu estou aqui meio que pensativo com o que vai acontecer com o Botafogo. O Almada já estava claro, né? O Almada já era combinado. E o Luiz Henrique também já era combinado. Já era combinado. Só que o Textor tinha pedido para ele ficar. Agora não vai ficar. Eu acho, sabe, é aquele negócio. Investiu num ano, ele disse que investiria num ano que ele poderia investir em outros anos. Juntou o dinheiro tudo daqueles anos para frente num ano só, que foi o 24. Agora, esses anos para frente, o que ele vai fazer? Tinha uma frase que o torcedor falava, Pascoalzinho, que era: esse 2024, por exemplo, é o pior Botafogo dos últimos 10 anos, né? Então vai ter que ter muita imaginação para ir, movimentação para você melhorar cada ano. Depois que você ganha um brasileiro, uma Libertadores, né, Pascoal? Ele sobe absurdamente. Quando a gente leu aquela relação, quando a gente disse aqui nos primeiros dias de janeiro que o time perderia de 10 a 12 jogadores, o torcedor ficou revoltado, ficou nervoso e tal. Mas olha a lista, tem a lista ali? Tem, bota aí pro Pascoal. Bota a lista ali, o torcedor vai ver o que está acontecendo. O Palmeiras tentou contratar o Júnior Santos no ano passado, vocês estão lembrados? Sim. Com 10 milhões de dólares. O Textor não vendeu. Por quê? Porque ele queria montar um time vencedor. Olha lá, Arthur Jorge, Gatito, Adrielson, Marçal, Hugo, Tietê, Thiago Almada, Eduardo, Tiquinho Soares, Luiz Henrique. São 10. Mais o treinador que foi, 11. Mais o Igor que pode ir, 12. O Igor que pode ir, 12. O Júnior Santos está lá também, não. 13, se o Júnior Santos for. É muita gente. Gente, o que me parece claro é que o Textor está obtendo recursos para tentar montar de novo o elenco. O que está me parecendo clarozinho, para você fechar aí, já me dá o placar de Botafogo e Portuguesa, que vocês me engalbelaram aqui, só o presidente que me deu o placar, é que aparentemente, a gente olhando de fora, eu não conheço as contas do Botafogo, entende que esse investimento muito alto que foi feito era para dar uma resposta imediatamente à perda do título brasileiro de 23, só que ele não era sustentável do ponto de vista de manutenção financeira só pelo próprio Botafogo. Então, o Textor acaba tendo que fazer negociações e usar o outro time que ele tem para reorganizar tudo isso. É a sensação que eu fico, Zinho. Eu só vejo uma diferença seguinte: quando ele perde o título para o Palmeiras em 23, ele faz muitas contratações, é uma reformulação do time titular, mas com a permanência de muitos jogadores. Saiu o goleiro, saiu o Adrielson, né? Assim, os caras que eram titulares viraram reservas. O Eduardo continuou, o Júnior Santos continuou, o Tiquinho continuou, o Marçal continuou, o Adrielson até depois voltou. Então, assim, ele reforçou o elenco e ainda manteve jogadores do ano anterior que não teve a conquista e que foi fundamental para ter o ano vitorioso que teve. Então agora ele perde esses jogadores que eram as peças importantes que entravam na equipe, perde o treinador e começa a sair jogadores titular da equipe. Se saiu o Luiz Henrique, saiu o Hugo Jesus, então o Almada já foi. São peças que, além de você buscar, você ainda tem que montar não só o time titular, mas o elenco. Tá bom, do meio campo para trás ali, dos volantes para trás, mantém essa base. Tudo bem, isso aí o Botafogo tem. Mas o setor de criação com o setor de definição,
ele vai ter que contratar dois times se sair todo mundo. Vai ter que contratar titular e reserva, praticamente. A zaga Então, lá a atrás situação que é lute, complicada. Tetra. Teve um momento ali do jogo que a Portuguesa parecia melhor, Elton, mas vimos uma evolução, o time já em alguns momentos trabalhando melhor a bola e conseguindo uma justa vitória com o gol do Kaique, aí, que é um menino que sempre marcou gol na base, marca seu primeiro gol no time profissional. O Botafogo teve muitas dificuldades porque a Portuguesa jogou praticamente com 5-4-1, né? Uma linha de 5, 3 zagueiros e 2 laterais que praticamente não subiam, uma outra linha de 4 jogadores e o Hulk Paraíba na frente, né? Era apenas um jogador ali para tentar nas bolas longas surpreender o Botafogo. Então o Botafogo teve muitas dificuldades para poder passar por esse bloqueio defensivo adversário. Esse depoimento, né, que traz o Botafogo, os jogadores do Botafogo, com relação à mudança do sistema, isso retrata bem, né, que o Botafogo teve dificuldades para passar por esse bloqueio defensivo e precisou se readequar para poder criar espaços, abrir espaços na defesa adversária. Tive o Vitinho, o Serafim e o Cauã, né, os 3 zagueiros. 3 zagueiros, entre aspas, né, o Vitinho com muita liberdade também. Como você disse, né, o Patrick de Paula sendo um cara articulador por dentro, o Cauê, que acabou marcando o gol, o Nilton, né, uma liberdade um pouco mais pelo lado esquerdo, 3 atacantes, né, com o Carlos Alberto sendo ali o cara um pouco mais centralizado. O Botafogo começou a mostrar que isso vai acontecer muito no estadual, seja com o time principal, seja com o time em reservas. O time mais preparado fisicamente vai prevalecer sobre uma equipe que tem essas dificuldades físicas, e foi o que aconteceu na partida. O Botafogo, com sua intensidade, foi mostrando uma equipe muito mais preparada fisicamente, apesar do início da temporada, contra outra que foi deixando espaços, que foi a equipe da Portuguesa. E a gente está vendo, inclusive, no gol do Botafogo, como esses espaços foram aparecendo aos poucos, Edu. É lógico que a gente fala apenas das marcas, né? Marca Botafogo, time do Botafogo, e isso vale para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense no Campeonato Carioca, porque não são as equipes principais. E nesse início de temporada é importante pontuar para que as equipes principais deem continuidade, pelo menos, ao estadual. Esse time do Botafogo vai tentando fazer a sua parte. É isso. E tem um detalhe, o segundo gol, o Bandeirinha em campo anula, mas no VAR vem a decisão. E aí a transmissão não chega a mostrar as linhas, mas neste ano o Campeonato Carioca, a Ferge determinou uma linha mais grossa, eram 6 centímetros e a linha passou para 12. Então, muito possivelmente, a linha mais grossa garantiu o gol do Botafogo. Não dá para a gente garantir, porque, como eu disse, a transmissão não mostrou as linhas. Mas uma decisão que eu concordo 100%, porque aumenta a chance de gol, né? A linha mais grossa aumenta a chance. Aquela coisa de o cara calça 43, o outro 41 e dá o impedimento por causa disso, por causa do tamanho do pé, por exemplo. Mas tivemos a reapresentação do elenco principal do Botafogo, o elenco campeão, com algumas ausências. O clube disse que é algo já esperado, né? Essas ausências eram esperadas. O caso do Luiz Henrique, que pode sair do clube, do Júnior Santos, do Bastos e do Savarino. Isso além do Tiquinho e do Almada, que já estão fora do clube. Mas a questão, o clube diz que é normal, mas a gente sabe que tem aquela conversa da falta do pagamento da premiação dos campeonatos do ano passado, do Brasileiro e da Libertadores, FGTS, algumas queixas. Então, algumas baixas nesta terça-feira, Elton. Começo de trabalho, né, para a equipe principal. É lógico que o Botafogo já se pronunciou com relação a alguns jogadores. O Júnior Santos interessa a outros clubes. O Savarino é um jogador que, lógico, o Botafogo quer contar para 2025, muito valorizado na temporada passada. O Bastos nem se fala. É muito comum, né? E lógico que cada um tem sua justificativa de a gente observar em reapresentações alguns jogadores não aparecendo no primeiro dia. Tudo bem, estamos em 14 de janeiro. Deve ter uma justificativa plausível para alguns jogadores não se reapresentarem. Mas fica sempre a expectativa, primeiro, de quem será o técnico do Botafogo nessa temporada. E segundo, quais jogadores deixarão, porque a gente sabe que ficar, né,
para um clube que é refém do sucesso, é muito difícil, ainda mais com os salários inflacionados, com as negociações milionárias que o futebol mundial retomou pós-pandemia, mas a expectativa é saber quais desses jogadores deixarão o Botafogo. O Botafogo vive uma situação de expectativa, o torcedor principalmente, né, Edu? De expectativa de saber qual será o elenco do Botafogo para começar a temporada, porque o Botafogo tem Recopa Sul-Americana, o Botafogo tem Supercopa do Brasil em meio ao estadual, que, acredito eu, vai ficar em segundo plano nesse primeiro semestre. É uma situação exótica, né? O campeão brasileiro da América, com tantos jogadores deixando o clube, sem treinador. O Arthur Jorge também deixou o Botafogo. E daqui a pouco a gente vai falar do Júnior Santos, muito próximo do Atlético Mineiro. Proposta de 7 milhões de dólares. Vai ser assunto já já aqui no Sport Center. Júnior Santos é quem segura. Linda jogada do Júnior Santos. Carregou a tentativa. Matheus Martins. Depois de um ano mágico no Botafogo, Júnior Santos pode estar próximo de vestir outra camisa. Mas não outras cores, porque o destino deve ser alvinegro. O Atlético Mineiro fez uma proposta que agradou o staff e diretoria botafoguense. 7 milhões de dólares pelo atacante de 30 anos que foi artilheiro da equipe carioca em 2024, com 20 gols. Além de ter feito o gol do título da Libertadores, também foi o jogador que mais balançou as redes na competição pelo Botafogo, com 10 gols marcados. Hoje, nossa prioridade é reforçar o ataque, que entendemos que nas outras posições nós temos peças suficientes para o início da temporada. São jogadores protagonistas que nós estamos buscando, jogadores prontos também para criar impacto e para realmente brigarem por titularidade da equipe. O Galo agora espera as afirmativas do Botafogo e do Atlético Paranaense. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo ganhou da Portuguesa, 2-0. Boa atuação ali do PK de novo, do Kaique, do Cauê, do Yarlen. Jogo básico, nada de espetacular, mas uma atuação melhor do que foi contra o Maricá. O Botafogo ganhou nos acréscimos com um golaço de falta, né? A molecada na copinha está se classificando ali, mesmo que desacreditada por serem moleques sub-17, estão fazendo bonito e estão chegando longe na copinha. Será que dessa vez vai? Um time desacreditado pode vir a chegar numa final inédita, quem sabe? Vamos esperar. Pessoal, sobre o Júnior Santos é aquela coisa. Continuo discordando. Torço para que não seja vendido, que dê errado, que melhe alguma coisa e que ele fique. Ah, mas ele quer sair, Rafael. Cara, uma coisa bem diferente de ele querer sair e ele aceitar sair. Por exemplo, o Tiquinho, ele não pediu para sair. Mas quando o Botafogo pensou em envolvê-lo na negociação pelo Jair, já que o Santos queria o Tiquinho, ele não se recusou. Seria interessante uma ida ao Santos, um grande clube e tal, time de Pelé, voltando à Série A, ele seria titular, daqui ele não era. E se ele viu que o Botafogo topou negociá-lo, perguntar para ele se ele queria sair, é porque ele não fazia mais parte dos planos. Então, assim como o Júnior Santos, ao ver que o Botafogo não faz força para tê-lo no elenco, por que não aceitar ir para o Atlético Mineiro? Você se sente desvalorizado, né? Os caras querem pagar o dobro do salário lá. E aqui nem me fazem uma contra-oferta. Então o cara topa. Agora, diferente do Luiz Henrique, que pediu para sair. É outra história, né? Então, não vejo como, o cara quer sair, então vai. Eu não quero aqui ninguém que não queira ficar. É diferente ele não querer ficar e ele topar sair. São coisas diferentes, né? Eu não me nego a ir para casa de um amigo. Mas se por acaso ele me falar que não posso ficar mais lá, eu vou embora. São coisas diferentes. Eu não poder e eu não querer ir, né? São coisas diferentes. Assim como esse exemplo do Júnior Santos, do Tiquinho. Uma coisa é ele não querer ficar no Botafogo. Outra coisa é ele topar sair, se for interessante. Eu não acho que se por acaso melar a proposta pelo Júnior Santos, ele vai ficar insatisfeito de ficar. Não acho, né? Essa é a questão. Mas fico por aqui, pessoal. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos
planos de R$3, de R$5, vários valores. Isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui todos os dias, fazendo vários conteúdos sobre o fogão para você. Então, dito isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!